Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa série Aposentadoria. Sou Neide Sobral e estamos hoje no nosso quarto vídeo. Afinal, o que é aposentadoria, né? Então, a aposentadoria é o direito de cessar as atividades profissionais, seus serviços profissionais e passar à inatividade em virtude ou consequência de já terem preenchido todos os requisitos e obrigações legais. Então, a aposentadoria, ela difere da velhice. Por quê? Porque nem todos os aposentados são velhos, né? E nem toda velhice é aposentada. Então, a aposentadoria começou a se firmar em muitos países industrializados a partir do século XIX, início do século XX. Isso em virtude do aumento da expectativa de vida das pessoas. Né? Então, no Brasil, em 1923, foi promulgada uma lei chamada Lei Eloy Chaves, a qual concedia aos trabalhadores ajuda médica, aposentadoria, pensões para os dependentes e auxílio funerário. Já quanto aos servidores públicos, embora tenham cumprido todas as regras de aposentar-se, eles podem optar por continuar trabalhando e assim fará jus a um abono que se chama abono de permanência. Esse abono equivale à isenção de contribuição previdenciária. Então, esse abono ele é previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional 20 de 1998. Então, da mesma forma, ele equivale, o valor da Previdência seria o abono que fica para ele ainda no contra-cheque. E ele passa a receber esse valor, que seria, em vez de ele ser isento ele seria na forma isento da Previdência, e esse valor entra como positivo para ele. E ele ficaria recebendo até a aposentadoria dele compulsória, ou seja, assim, até ele completar 70 anos de idade. E agora eu falarei sobre alguns tipos de aposentadoria, né? Então nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela também pode ser requerida de forma proporcional, ou seja, antes de completar o tempo exigido pelo INSS. Então, logo o benefício a ser recebido, né, não será integral se ele for proporcional. Então, a aposentadoria voluntária ou por invalidez também vigorará a partir da publicação do respectivo ato em Diário Oficial da União. A aposentadoria compulsória vigorará imediatamente o dia em que o servidor complete 70 anos de idade. Então, a aposentadoria voluntária depende do cumprimento mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, né, efetivo que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições, né? Para o homem, ele terá que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. E a mulher terá que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Agora, se for com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o homem terá a idade aumentada para, em 5 anos, ele seria 65 anos para o homem, e também para a mulher, aumenta 5 anos para 60 anos de idade. Então, recapitulando, após a decisão da aposentadoria sendo proporcional, a idade mínima para o homem é 65 anos e a mulher 60 anos. Então, no entanto, o servidor público titular do cargo deve ficar atento a algumas regras, inclusive chamam-se regras de transição, que são as emendas, a emenda constitucional 20 de 98, a 41 de 2003, a emenda constitucional 47 de 2005, que garante o direito de integralidade e paridade. Ou seja, o servidor, ele, ao aposentar-se, ele continua recebendo o valor do salário qual ele se aposentou. Inclusive, ele continua recebendo os reajustes nos mesmos patamares do servidor ativo. Então, essas regras, elas são passíveis de mudança, porque tudo é de acordo com os interesses do serviço da administração, né, pública, e também alguma mudança política, caso ocorrer. Então, é assim, o que muda em 2023, né? O que nós vamos falar, as mudanças a partir de 2023. Aposentadoria por idade, nada muda para os homens, tá? Então, no caso das mulheres, o pedido de aposentadoria poderá ser feito quando ela tiver 62 anos de idade e 15 de contribuição.
A idade mínima não sobe mais, tá? A partir de 2023. E também tem uma regra agora, que é a regra dos pontos, né? Então, o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens. O trabalhador, ele deve somar o tempo de contribuição com a idade. Então, por exemplo, né, um homem com 35 anos de idade, de contribuição, mais 65 anos de idade, ele pode aposentar-se porque o número de pontos fechou em 100 pontos, né? Então, em 2023 é isso. Os homens vão precisar chegar a 100 pontos e as mulheres vão precisar chegar a 90 pontos. Então, a regra da idade progressiva, vamos supor, neste ano, se o homem completar 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, é possível se aposentar se tiver a idade mínima exigida. Então, os homens, para homens é de 62 anos e meio e para mulher 57 anos e meio, né, de acordo com essa regra. Porque a idade mínima sobe 6 meses a cada ano. Em 2031, por exemplo, será 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Em 2023, os períodos de contribuição continuam sendo 30 e 35 anos, respectivamente. Mas há uma mudança de idade mínima, né? Homens precisam ter 63 anos e mulheres 58 anos. Então, assim, a partir de 2023, né, com essas regras dos pontos, tem essas alterações na idade mínima e tem essa expectativa até 2031, seguindo essa regra dos pontos, né? Então, por isso, por hoje, era só isso e até a próxima aula. Um abraço para todos.